Conímbriga, localizada na freguesia de Condeixa a Velha, a cerca de 16 quilômetros de Coimbra, é um fascinante sítio arqueológico de Portugal e uma das cidades romanas mais bem preservadas da Península Ibérica. Classificada como Monumento Nacional em 1910, suas ruínas revelam a sofisticação e a grandiosidade do Império Romano em terras lusitanas. A história de Conímbriga remonta a períodos anteriores à chegada dos romanos, com evidências de ocupação humana desde o Neolítico, passando pelo Calcolítico e pela Idade do Bronze. O topônimo Conímbriga sugere uma origem celta, com o sufixo briga, indicando uma fortaleza ou povoado fortificado, provavelmente um castro dos lusitanos. A presença dos celtas é reforçada por achados arqueológicos que apontam para um povoado fortificado, antes da romanização. Os romanos chegaram a Conímbriga em 138 a.C., durante a conquista da Península Ibérica, que começou em 218 a.C. com a Segunda Guerra Púnica. Após derrotarem os cartagineses e consolidarem o controle sobre o litoral mediterrâneo, os romanos voltaram sua atenção para os povos ibéricos, incluindo os lusitanos, liderados por figuras como Viriato. A ocupação romana inicial foi de caráter militar, mas, a partir do século II a.C., o território foi organizado em províncias, com Conímbriga integrada à província da Lusitânia, cuja capital era Augusta Emérita, atual Mérida, Espanha. Sob o domínio romano, Conímbriga floresceu no século I d.C., especialmente durante o reinado do imperador Augusto. A cidade foi transformada em uma civitas, com uma estrutura urbanística sofisticada que incluía um fórum, termas, aqueduto, anfiteatro, muralhas e bairros residenciais, comerciais e industriais. A sua localização estratégica, na Via Romana 16, que conectava o Lisipo, atual Lisboa a Bracar Augusta, atual Braga, contribuiu para a sua relevância econômica e administrativa no convento escalabitano. Conímbriga era uma cidade próspera, habitada por uma elite local que vivia em casas luxuosas, como a Casa de Cantaber e a Casa dos Repuxos, decoradas com mosaicos intricados e sistemas avançados, como o hipocausto, um tipo de aquecimento por baixo do piso. A cidade também contava com termas públicas, essenciais ao cotidiano romano, e um anfiteatro que refletia a importância cultural e social do entretenimento. Durante seu apogeu, Conímbriga era um centro de comércio e cultura, com uma população diversificada que incluía romanos, lusitanos romanizados e outros povos do Império. No entanto, a partir do século III d.C., com a crise do Império Romano, Conímbriga enfrentou o declínio. Invasões germânicas, particularmente dos suevos no século V, marcaram o fim de sua prosperidade. A Casa de Cantaber, por exemplo, foi palco de um evento trágico. Cantaber, um aristocrata local, foi assassinado pelos invasores, e sua família foi escravizada. A cidade continuou habitada até o século IX, mas nunca recuperou seu antigo esplendor. Embora a população local nunca tenha esquecido completamente a existência de Conímbriga, suas ruínas só começaram a ser sistematicamente estudadas no século XIX. Em 1873, o Instituto de Coimbra criou uma seção de arqueologia e um museu para estudar o sítio, iniciando as primeiras explorações. Em 1899, foram realizadas sondagens importantes que mapearam Oppidum e identificaram mosaicos. As escavações ganharam impulso em 1929, com a realização do 11º Congresso Internacional de Antropologia e Pré-História, e em 1930, o Estado português adquiriu os primeiros terrenos para proteger o sítio. Nas décadas de 1940 e 1950, foram realizadas obras de restauração e consolidação das ruínas, lideradas por arqueólogos como Virgílio Correia. Em 1962, foi inaugurado o Museu Monográfico de Conímbriga, que se tornou um marco na preservação e divulgação dos achados arqueológicos. A partir de 1964, parcerias com a Universidade de Bordeaux, sob a direção de Bairrão Oleiro, Robert Etienne e Jorge de Alarcão, permitiram a escavação do fórum e de áreas residenciais, revelando a extensão e a complexidade da cidade. Até 2005, apenas cerca de 10% a 17% da cidade havia sido escavada, o que sugere que muitos segredos ainda estão enterrados. O Museu Monográfico, ampliado em 1970, exibe uma coleção de artefatos que inclui moedas, joias, mosaicos, esculturas e utensílios domésticos, oferecendo uma visão detalhada da vida em Conímbriga.
A classificação como Zona Especial de Proteção em 1971 reforçou a importância do sítio, embora desafios como a proximidade da rodovia IC3 continuem a ameaçar sua preservação. Hoje, Conímbriga é o sítio arqueológico mais visitado de Portugal, atraindo cerca de 100 mil visitantes por ano. As ruínas, localizadas em Condeixa a Nova, são um testemunho impressionante da engenhosidade romana. O sítio abrange uma área murada de aproximadamente 1.500 metros, com estruturas como fórum, termas, aqueduto, anfiteatro e casas senhoriais, como a Casa dos Repuxos e a Casa de Cantaber. A Casa dos Repuxos é um dos destaques, com seus mosaicos policromáticos que retratam cenas mitológicas, geométricas e de caça. Suas fontes, ainda funcionais com a inserção de uma moeda de 50 centavos, proporcionam uma experiência interativa aos visitantes. A Casa de Cantaber, a maior residência escavada, com 3.260 metros quadrados e 40 quartos, impressiona pelo seu sistema de hipocausto e 5 peristilos, indicando o alto status de seu proprietário. As termas públicas, divididas em setores para homens e mulheres, e o aqueduto, que abastecia a cidade, refletem o avançado planejamento urbanístico romano. A Ínsula do Aqueduto, um edifício residencial de 3 andares, e a Casa dos Esqueletos, nomeada pelos restos humanos encontrados, também são pontos de interesse. As muralhas, especialmente as do Baixo Império, mostram a evolução das defesas da cidade ao longo dos séculos. O Museu Monográfico complementa a visita, com exposições que cobrem desde a vida cotidiana até o culto imperial e práticas religiosas. O Museu Portugal Romano em Sicó, em Condeixa, utiliza tecnologia multimídia, como reconstituições 3D, para recriar o cotidiano romano, tornando a experiência educativa e envolvente. Eventos como o Vislumbre de um Império, realizado anualmente, trazem recriações históricas que dão vida às ruínas. Conímbriga é mais do que um sítio arqueológico, é um portal para o passado romano de Portugal. Sua história, desde o castro celta até a próspera civitas romana, reflete a complexidade e a riqueza do Império Romano na Lusitânia. A redescoberta de suas ruínas no século XIX e os esforços contínuos de preservação garantem que esse legado perdure. Hoje, as ruínas e os museus associados oferecem uma experiência educativa e fascinante, repleta de detalhes que surpreendem, como mosaicos enigmáticos, histórias de tragédia e tecnologia avançada. Visitar Conímbriga é embarcar em uma viagem no tempo, onde cada pedra conta uma história de glória, declínio e redescoberta. Se esse conteúdo te inspirou ou despertou sua curiosidade, se inscreva no canal, deixe sua curtida e compartilhe com quem possa se interessar. Sua participação faz toda a diferença por aqui. Até o próximo vídeo.